a questão da comparação. Eu acho que isso é um desafio que eu sempre venho batendo, lutando contra mim, né? E também ajudando as minhas mentoradas a lutarem contra isso. Ontem mesmo... É horrível, né? Eu tava conversando com uma mentorada ontem e ela me mandou uma foto do trabalho dela e tal, pra eu avaliar. E aí ela perguntou se postaria ou não sei o quê. Eu falei com ela, olha, o seu trabalho tá lindo. E às vezes essa insegurança tá sendo gerada em você porque você tá se comparando com outras pessoas. Mas assim, essa é a sua técnica, contanto que você não vai chumbar ninguém, né? Não vai entregar uma coisa, né, que a gente não tá fora do contexto. É o seu conceito. Então vai, confia e deslanche, sabe? Fala, tropinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Fortalecer. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quem ainda não viu os outros episódios, é novo por aqui, já dá um confere lá, que tem muito assunto, muitas pessoas, histórias, realidades interessantes aqui no nosso canal. Então já dá aquela stalkeada, aquele confere, se inscreve e tamo junto, gente. Hoje eu tô com uma pessoa que ela mudou minha vida. Ela mudou minha vida e eu posso provar. Mas antes de contar, né, como que foi isso, seja bem-vinda, Fernanda Botelho. Gente, a Fê, ela é especialista em micropigmentação e é empreendedora, né, empresária, ela é mentora, especialista. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui depois de tanto tempo tentando dar certo, Nossa senhora, gente, 3 meses na luta. Bater agenda, difícil, mas aí deu certo agora. Deu certo. Que bom. E pra quem não sabe, a Fernanda, ela é de Porto Alegre, né? Isso. Lá do Sul, atende aqui uma vez ao mês. Então, imagine como foi difícil uma loucura a gente conseguir isso. Fê, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu só vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. Claro, com certeza. Porque se você der uma olhada nesse cenário, tropa, sofá, poltrona, mesa, estante, tudo da CPP Casa. Eu não tenho nem o que falar, o que agradecer. Então, se você de casa precisa de uma reforma, precisa construir, né, do zero, ou móveis novos, porque tem tudo. A CPP tem tanta coisa, gente, que eu não sei nem explicar o que você pode obter lá, porque é de material de construção até inovação dos móveis, pia, tudo, qualquer coisa, gente, sinceramente, até piscina, se você quiser fazer uma piscina, você vai conseguir pela CPP. E a qualidade é ótima. Qualidade né? ótima, Adorei. a CPP ela não decepciona. Tô vendo essa estante aqui, madeira boa. Sim, não, eles são top. impecáveis. Gente, confiram lá na CPP e se você quiser adquirir esse cenário, você também pode, porque ele está à venda. É incrível. E os quatro são meus queridinhos. E é isso. E o Bliss Hotel, que também tá sempre aí com a gente, nosso patrocinador desde o início. Também não tenho o que falar. É o melhor hotel de Vassouras, elite, café da manhã, piscininha, sauna, tem tudo. Podem conferir lá que vocês não vão se arrepender. Então, muito obrigada, Fernanda, Sérgio. Tamo junto. E é isso, vamos começar. Vamos, bora. Fê, começa já... gente, eu chamo a Fernanda de Fê, tá? Porque a intimidade aqui é grande. Você viu o quê? 2 vezes e parece que se conhece. Não, pra sempre. A gente é isso. Começa, então, já contando pra galera como que você começou a se especializar em micropigmentação, mudar a vida das pessoas, né? Tá. E por que você veio também pro Rio, né? Pro estado do Rio. Bom, eu comecei trabalhando com sobrancelhas. Uma história um pouquinho longa, vou dar uma resumida. Na verdade, quando eu tava saindo do ensino médio, eu queria seguir carreira militar, com essa carinha aqui, ó. Imagina. Se arrastar na terra, não sei o quê. Aí eu vi que aquilo não era pra mim, né? Fiz até cursinho preparatório e tal. Só que assim, eu tava na aula do cursinho, mas tava vendo vídeo de maquiagem, de design, de sobrancelhas. E desde antes do cursinho, no fim do ensino médio, eu já comecei a atender num salão que a minha mãe administrava. Então, eu sempre fui apaixonada por esse universo, assim, da beleza, sabe? Sim. Eu lembro que o primeiro design que eu fiz foi numa prima minha, sempre, né? Cobaia, a galera da família. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, ficou muito bom mesmo. Não tinha técnica nem nada. E ficou muito bom. Aí eu comecei, né, atendendo lá.
Aprendi um monte de coisa naquele salão, aprendi a fazer depilação, estética facial, maquiagem também, que eu fiquei muito tempo na área de maquiadora. E aí, com o tempo, um pouquinho antes da pandemia, eu conheci a área da micropigmentação, me apaixonei, assim, pela naturalidade, né? Nunca gostei de nada marcado. Não, e você consegue isso, porque tem muita gente da área que... Hoje eu consigo. Hoje eu não podia. Mas, assim, de início, é sempre um pouco desafiador, assim, chegar nesse resultado. O importante é não desistir. Sim. Mas as minhas amigas falam que no início os meus fiozinhos, né, da Nano, pareciam cerquinhas, sabe? Tudo um do ladinho do outro. E hoje a gente sabe que não pode ser assim, tem que ser diferentes alturas, fios com movimentos, mas isso a gente vai pegando ao longo da trajetória. E aí fui me especializando, fazendo vários cursos de micropigmentação, sobrancelhas, olhos e lábios. Hoje eu faço todo full face, com toda essa proposta bem natural, não gosto de nada marcado. Eu acho que toda mulher tem a sua beleza única e eu só quero realçar isso, nada de mudar, não, sabe? E aí, eu tenho meu estúdio em Pirassununga, no interior de São Paulo, que é onde eu morava. Eu me casei em 2022, só que o meu marido seguiu carreira militar. Sim. E a gente se mudou. A gente foi para Porto Alegre, mas eu sou carioca. E a gente foi para Porto Alegre e lá eu expandi, assim. Aí comecei a atender lá, continuei atendendo no interior de São Paulo e vim aqui pro Rio também atender. Quando eu atendi em Pira, teve uns 2 anos que eu fiquei fazendo no Rio e São Paulo. Mas aí depois eu foquei só em Pira. Aí agora que eu fui pra Porto Alegre já fiz tudo de novo. Não, e coragem, né? Pra estar em 3 estados, uma vez no mês, pelo menos. É uma loucura. Legal. Mas assim, é muita organização por trás pra fazer isso dar certo, assim. Eu comecei... Quando eu fui pra Porto Alegre, eu não tinha nada disso planejado. Eu até tinha levado algumas coisas do meu estúdio pra Porto Alegre, porque eu falei, vou fazer isso aqui acontecer lá. Mas não adianta, Pirassununga é muito especial o espaço físico que tem lá, sabe? As clientes são especiais em todos os lugares, sim, mas aquele espaço físico onde tudo começou, tem muitas histórias e conquistas ali sim, me pega, prende, sabe? Né? Aí não tinha como não voltar. Aí a gente organizou tudo e tamo aí. Vai dar certo. E, pô, isso é muito legal pra você mostrar que, tipo assim... Gente, a Fernanda, ela tá em 3 estados diferentes por mês. Então tem que ter tem alguma coisa ali pra fazer dar certo, entendeu? Tem que ter muita gestão por trás. Senão, terapia. Nossa também. Senhora, imagina. E aí o Rio você pegou porque você é carioca. Aí você decidiu atender por aqui. É que assim, Porque Vassouras, né? Tipo assim, surgiu na sua... eu danço conforme a música, se fizer sentido pra mim, né? Aonde a gente vai tendo demanda, se a gente vê sentido em abrir agenda, a gente abre, né? Mesmo que seja... por temporadas, a gente vai abrindo e vai dando certo. Sim. No Rio, como eu já atendia uns anos atrás lá, eu fiz uma clientela, agora uma vai indicando para outra, agora eu voltei, aí tô atendendo de novo, aqui em Pati, aqui em Vassouras, uma vai falando e vai acontecendo as coisas, sabe? Ai, que legal, não, que bom que dá certo, né? Que deu certo, está dando. Porque a Fernanda é muito talentosa, gente, foca aqui na minha micropigmentação. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, porque a Fernanda mudou minha vida, gente, porque eu era uma... Eu tinha uma caganeira, tipo assim, eu tinha muito medo. Lembra que eu falei pra você? Gente, eu tinha muito medo de mexer no meu rostinho. Ainda mais fazer algo que é tipo uma porque tatuagem, a sua é muito delicadinha, né? A sua sobrancelha, ela já é delicada. Imagina fazer um negócio pesado. Não, e era transparente. Tipo, de transparente é exagero, mas a minha sobrancelha era muito clara, muito. Era muito loira, quase transparente. Então, se você olhasse assim de longe, se você vê outros episódios, às vezes parecia que eu nem tinha sobrancelha. Então, juro, gente. Ai, linda. E aí, a Fernanda surgiu do além, que eu também nem sei explicar como a Fernanda surgiu na minha vida. É verdade, né? Do nada, a Fernanda apareceu foi a Má que apresentou a gente, a Marina. Foi a... foi a Marina. Foi. Acho que foi mesmo. Foi ela e tinha mais uma pessoa. Eu acho que foram 2 pessoas. Tá. Enfim. Mas ela eu lembro sim, com certeza. Mas eu jurava que tinha mais uma pessoa no meio. Agora quem? Mas beleza. Não sei. Pessoa, se você existe. Desculpa esquecer de você.
Mas tá bom. Aí eu conversei com a Fê, falei, cara, eu quero muito fazer. Meu sonho mesmo, eu sempre quis ter uma sobrancelha mais marcada, né? Mais bonita. Sim. E aí eu falei pra ela o meu medo. Eu falei, mas eu tenho muito medo que uma vez na minha vida eu fiz Rena. E eu odiei, fiquei com trauma, né? Chorei. Eu lembro que você falou. Mudou muito a minha feição, meu rosto. Eu não me adaptei, parecia uma taturana, sabe? Tipo, porque pra mim muda muito. Por mais que tenha sido pouco, assim, a cor, né? Era um pretão, mas eu tava me sentindo horrível. E eu era jovem também, uma criança quase. Ela faz. Aí me traumatizei. Aí cheguei pro Fernando, contei os meus traumas. Falei, Fernando, quero, mas vamos lá. Aí ela, não, Carol, é isso. Me explicou a técnica, me explicou a cor. Me explicou tudo, né? Você me explicou as coisas. Aí eu confiei, falei, é isso, vou me jogar na sua mão. E aí deu isso. E já tem alguns meses, né, que a gente fez. Tem. Inclusive, eu tenho que dar uma olhadinha depois pra ver como é que tá, porque ela vai saindo, né? É. Eu tava até assistindo um episódio que você fez com a sua tatuadora. E ela tava explicando, né, como é feita direitinha. E é muito legal isso, porque tem gente que acha que a micropigmentação é tatuagem, mas não é tatuagem. Eu acabei de falar isso. Você tá bem treinada, né, Carol? Eu fiz uma lavagem cerebral em você antes de você fazer essa micro. E aí ela falou que a tatuagem é na segunda camada, a micropigmentação é muito mais superficial. E aí, às vezes, é nisso que algumas pessoas e profissionais erram, né? Acabam aprofundando muito, aí vira tatuagem. Mais baixo. Aí vem minha segunda técnica, que é a remoção, a segunda solução para que isso não fique aí para sempre com a pessoa, essa coisa pesada. A Fê também remove, gente. Então, se você tá insatisfeito com a sua micro... Sim, a gente tira. Ela tira e faz o melhor ainda. Assim, nada, né, gente? Mas olha pro meu rostinho, sério. É porque vocês têm que comparar. Tem até uma foto no nosso tá lá no meu feed. Do antes e depois. Sucesso, aquele antes e depois. Sempre mando pra cliente que tem medo. Eu mando, olha essa foto aqui. Gente, porque é surreal. E ela me impressionou muito, porque agora ninguém diz que eu tenho micro, gente. Se você estiver dizendo, é porque você tá ouvindo agora. Porque ninguém diz, juro. Essa é a proposta. É falsa, você é falso. Mas tá bom. Agora, depois de muitos elogios, aproveitando que a gente tá falando de autoestima, né? Como que a micropigmentação pode impactar a autoestima e a confiança das pessoas? Nossa, pode impactar muito, assim, total. Tem gente que... o que eu ouço muito quando as clientes fazem o procedimento é tipo assim, eu não sei porque eu não fiz antes isso. E às vezes até eu desacredito, assim, sabe, do poder da micropigmentação. Aí vem umas clientes que me relembram que aquilo ali é muito importante. Eu tive um caso lá em Porto Alegre de uma cliente que também tá lá no feed. Esse vídeo é muito emocionante porque eu não esperava que ela fosse ter aquela reação. Eu esperava que ela ia ficar muito feliz. Mas, tipo assim, a foto do antes, ela tá com um olhar normal, assim. E a foto do depois, o olhinho brilhando, sabe? Aquela coisa. Porque ela passou por um processo, uma experiência bem ruim, né? Com a micropigmentação. Ela fez há um bom tempo atrás, aí ela não gostou, acho que ficou muito escuro e tal. Ela é bem loirinha também. Aí ela removeu, acho que ela teve alergia, acho que é remoção. Não sei se foi remoção, algum produtinho que ela passou depois. E acho que quem fez a micro dela antes raspou a sobrancelha dela, simplesmente, pra fazer. Isso fazia antigamente. As pessoas raspavam, mas não precisa fazer isso. A gente precisa do pelo. E aí, é por isso que lembra muito a tatuagem. Por isso que a pessoa também não deveria desconfiar, porque mudou muita coisa, sabe? De antigamente pra cá na técnica. E aí ela não cresceu mais pelinho, ela só tinha essa parte da sobrancelha, era muito clarinho, então não dava muita diferença. Aí a gente fez a Nanoblending, que é a fio a fio, e a Shadow pra dar um fundinho, menina. Ficou a coisa mais linda do mundo. E aí, tipo assim, a reação dela, sabe? De ficar emocionada com aquilo, agradecendo mil. É muito especial isso, sabe? Muda muito. Eu, quando eu vi, eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu achei que fosse tipo assim, vai ficar mais escurinho, que bom, agora eu vou ter sobrancelha e tal. Mas assim... Dá um formato, muda tudo. Né? E realçou mais o meu olhar, a minha feição, né? Sim. Tipo, achei demais, gente, façam. Se você tem algum problema ou alguma coisa de autoestima com a sua sobrancelha, faça. Porque, é muito bom, dá um molde pro rosto maravilhoso. E Fê, como você estabelece uma boa comunicação com os seus clientes para entender exatamente o que elas desejam?
isso eu acho que é uma etapa muito importante da venda. A gente precisa entender o que ela quer, né? Então, antes de eu falar o que eu acho legal para ela, eu tento primeiro ouvir o que ela tá esperando de mim para ver se eu consigo suprir as expectativas dela. Sim. Eu faço isso tanto com as minhas clientes quanto com as minhas mentoradas. Porque às vezes pode vir uma mentorada querendo uma coisa que não é da minha área. Não sei, um exemplo bem aleatório. Ai, Fê, eu quero aprender a fazer química no cabelo. Não é minha área, então não vou poder ajudar ela, né? Mas se ela quiser aprender parte de gestão, de agenda, de posicionamento, aí eu consigo ajudar. Mesma coisa com a cliente. Se a cliente me procurar querendo uma proposta marcada, uma coisa assim bem... Eu não vou conseguir entregar o que ela quer, então... Eu já deixo claro ali. Você tem essa pegada, né, de passar naturalidade? Tenho. E eu tenho uma pegada também bem honesta com a minha cliente, porque eu tenho também até um vídeo falando disso. Ganhar dinheiro é muito bom, mas depende, né? Eu não vou querer entregar uma coisa que eu sei que ela não vai ficar feliz com aquilo. Então, eu procuro saber a expectativa que ela tá ali pra eu entender se eu posso entregar ou não. E suprir, né? E suprir. E tipo assim, é muito tranquilo isso pra mim, porque por causa do meu Instagram. Porque lá eu tento educar as minhas clientes e as minhas alunas, mentoradas também, pra que elas já cheguem bem definidas do que elas querem, né? Sim. Se elas quiserem um trabalho pesado, elas já sabem que não vão ter, porque não tem isso no meu feed. Isso é verdade. E eu gosto, às vezes você conta uma dúvida, uma coisa que aconteceu no dia com você, explicando. E você prende, você é uma pessoa que se comunica, prende. Obrigada. Te acho muito fofinha. Aí eu vejo stories da Fê e falo, gente, como ela é fofinha. Aí ela explicando toda fofinha. Que legal, que legal. Eu acho legal porque é raro encontrar pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem. Nossa, sou muito. E realmente lutam pra mostrar que pode ser natural, fluido, leve. Sim. Não importa, né? E aí, eu admiro essas pessoas. Então, por isso que eu gosto de te acompanhar e te trouxe aqui, né? Obrigada, prazer enorme. Nossa, mas quando você falou... Lembra, você já tinha me convidado quando eu te atendi. Sim. Falou, você podia ir lá pra gente fazer e tal. Você que eu falei, ai, meu Deus, não acredito, que eu adoro falar, né? E aí, a gente ficou, não, vamos marcar. E aí passou. Quase já vai fazer um ano isso. Eu acho que já tem bastante tempo, cara. Acho que foi do ano passado, no fim do ano passado. Eu não lembro, tem que ver na foto. A foto que a gente postou é a nossa marca de compra. Foi o nosso primeiro encontro. Verdade. Então, Fê, antes da gente começar o bate-papo, eu vou puxar o primeiro quadro. Tá. Gente, eu amo esse quadro. Esse é o quadro da História Maluca. Quem tá aqui por mais tempo já sabe do que eu tô falando. É o melhor quadro desse podcast, sendo que todos são fodas. Que loucura. Fê, só tirar, engatar na sua criatividade. Boa sorte. Vamos lá, então. Meu Deus do céu, gente. Como é que eu vou fazer isso? Tá, não precisa ser real a palavra. Pode ser, né? Pode. Não, tem que ser real a palavra. A palavra tem que entrar na história. Não, vai ser a palavra. Mas essa palavra, eu acho que ela pode ter dois sentidos. Posso usar qualquer um. Deixa eu ver que palavra é essa. Tá. Mas isso aí você sabe que é um sentido, né? Eu vou usar o outro, que eu não vou saber botar esse. Eu sempre fui uma pessoa muito distraída. Eu sabia que você ia usar esse, cara. E aí eu lembro que quando eu era pequena, assim, eu te falei agora, né? Eu não sou muito boa em matemática. Sim. Porque o meu lado criativo, ele fala mais alto, sabe? Eu também. E aí eu nunca foquei nas coisas que eu não gosto, eu não foco. E eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe, ela não tinha muita paciência pra me ensinar, né? Dever de casa e tal, eu sempre fui muito aérea. E aí eu lembro que uma vez a minha mãe tava me ensinando matemática e tal, ela perdeu um pouco a paciência. Aí ela gritava, Fernanda, foca! Foca, Fernanda, na divisão! Gente, pra quem não entender a palavra é foca, tá ligado? Era pra ser um animal, mas ela queria colocar assim e eu deixei. Como é que eu encaixar foca? Beleza, aí eu vou puxar da sua história então o original? Você que sabe. Show. E aí nessa que a mãe da Fernanda virou pra ela focar,
ela ficou tão revoltada que ela saiu correndo e bateu na porta, assim, com a cara na porta e perdeu um dente. E aí ela ficou assim, mãe. Coitada da minha mãe, complexou a garota. Vai, sou eu. Sua vez. Tô chorando. Você tá sem dente, cara. Cuidado. Gente, perigoso isso Eu mesmo aqui. ri comigo mesmo, cara. Aí, o que eu fiz? Eu tava tão triste que eu tinha perdido meu dente com tanta vergonha que eu corri pra minha casa na árvore. Olha! Eu tinha uma casa na árvore. Gente, radical, sem dente, só lembrando, provavelmente. Porra. Você quer perder seus membros hoje, porque, olha só. Eu caí da árvore. Ela saiu correndo, né? Ela falou, ai, eu vou para casa da árvore porque ninguém pode ver meu dente. Falando assim, que o dente, tipo, sair de sanguezinho, assim, pelo lateral, porque... Ai, que dó. Olha, gente. Coitada de mim. E a mãe dela atrás dela, querendo ajudar, e ela, não, mãe. Aí ela chegou na casa da árvore e falou, pô, vou subir, que aí nem minha mãe consegue subir aqui, ninguém vai me achar. Aham. Burra, né? Porque sangrando. Oh, meu Deus. Desculpa, Fê. Mas aí você foi subindo e na hora que você foi subir pra escalar, sua unha prendeu entre a madeira da árvore e aí você perdeu. Meu Deus. Alongamento, né? Que eu tinha naquela época caiu. Você perdeu a unha, aí você só sabia chorar porque você olhou pra sua unha, a unha era mais importante do que o dente. É. Aí você tá subindo ainda a escada. Tô subindo a Tá, escada. sem dente, sem unha, mas subiu. Gente, eu tô chorando. Aí, o que a minha mãe fez? Minha mãe desistiu de ir atrás de mim, que eu já tava puro caos, né? Sem unha, sem dente. Minha mãe, naquela época, né? Na minha época tem orelhão. Tinha orelhão, na sua tinha? Tinha. Quase pra exterminar. Pra acabar, quase pra acabar. Aí minha mãe correndo no orelhão que tinha lá na nossa rua, porque o nosso telefone tava ruim em casa, e ligou pro SAMU. Pro SAMU ir lá socorrer a criança, né? Quem ligou? Minha mãe. Ah, tá. Minha mãe. Eu perdi. Perdeu. Eu fiquei focada no orelhão, tá ligado? Então sua mãe ligou pro SAMU, você tava na árvore. É. Tá. Caralho, Fernanda, você quer morrer hoje. E aí, porque também só vem ideia disso. Eu quero tentar te ajudar, mas as palavras não estão me ajudando. Fernanda, lá no topo da árvore, vê que a ambulância tá vindo, que o SAMU tá vindo. E ela tá morrendo de vergonha, porque no fundo, a autoestima dela ficou abalada. Ela sem dente, ela sem uma unha. Ai, meu Deus. Ela tava já chorando, com a cara inchada de choro. Ela já tava tipo assim... O que eu fiz da minha vida, né? Aham. Só que Fernanda era uma adolescente rebelde. E ela fumava. Você fumava, Fernanda. E aí, o que ela falou? Eu vou relaxar. Já tô ferrada. Meu Deus, fumei. Você pegou o isqueiro e acendeu, né? Seu cigarrinho. Que tinha na casa da Que tinha na casa da árvore, porque ela era seu QG da merda. Sim. De lá você tinha as coisas, tudo que não podia, você tinha lá em cima. E aí, obrigada. E aí, ela lá em cima da árvore fumando, ela levou um susto, porque a mãe dela começou a subir e ela não queria mostrar pra mãe dela que ela fumava. A palavra é o quê? Calma, vou chegar na palavra, querida Ana. Tá. Que ainda não consegui. Não chegou a falar. É que eu tô tentando explorar um meio. contexto, Um ambiente, tá. Aí a sua mãe começou a subir, porque ela tava preocupada com você. Você é louca? Sim, claro. E aí ela subiu da árvore. Você ficou com medo dela ver você fumando. Então você jogou o cigarro. Nessa que você jogou o cigarro, a árvore começou a pegar fogo. É fogo a palavra, gente. Você... É fogo, entendeu? Eu bolei uma estratégia pra chegar no fogo. É crime, né? E aí começou a pegar fogo e agora você e sua mãe estavam em cima da árvore. Jesus. Vamos ver se acha um bombeiro aqui, né? Boa sorte. Aqui, ó, lembra dele. Sabre de luz. Não é o meu universo, Carol. Olha, vão me xingar, mas não é. Star Wars. É o universo do Sabre meu de luz primo. é o pau, é a espada. É aquele de luz. negócio assim, tá. Tá vendo? Eu sou muito alienada. Não, graças a Deus, adolescente Tá. rebelde é assim. Então tá bom. Aí, menina.
Que deu tempo de eu pegar da casa da árvore, que era muito importante pra mim? Eu não posso viver sem isso. O meu sabre de luz. Sem ideia, sem unha, com sabre de luz, gente. Mas com sabre aquilo de ali luz. não podia queimar, não. Ai. Não podia. E aí, Tá, vamos tirar mais um e você que finaliza. Eu quero que você finalize essa história. Vou concluir. Ah, ótimo. O universo quer que você morra, Fê. Na moral, não tem outra escolha. Aí ela, com o sabre de luz, muito feliz, porque, pelo visto, ela até ignorou a mãe, né? Porque ela queria salvar tanto o sabre de luz que ela pulou. Não, minha mãe tava bem já. Aí ela desceu da árvore. Ela conseguiu se salvar. Ah, que bom, que bom. Diferente da minha casa, da árvore. Só que foi tipo assim... começou a pegar fogo, ela tinha o sabre de luz, ela pegou então a mãe dela e o sabre de luz e eles conseguiram sair da árvore com fogo. Só que nisso, o SAMU tava chegando, a Fernanda já tava meio que quase estancando o sangue do dente, porque de tanto que ela já tava ali agitada, né, e tal, com vários problemas na cabeça. Não era um dente que ia atrapalhar a fuga dela, né? Não, de jeito nenhum. Aí ela passou rapidinho no SAMU, e aí você foi ali, botar um sal, estancar, tudo certo. Tipo assim, vai ter que ir no dentista mesmo, né? Não tem, o SAMU não tem muita coisa pra fazer. Ele podia colocar um esparadrapo na sua unha, ver se você não tava com febre ou com intoxicação por causa da fumaça do fogo. Mas só que podia fazer. Sim. Só que deram alta pra Fernanda. Falaram, não, ela tá ótima, só leva ela no dentista e tal. Ela perdeu muito sangue, mas vai viver. E a árvore que se foi, vai com Deus. A árvore morreu. E nisso, que tava nesse caos e ela conseguiu se estabilizar, começou um furacão. Nossa. Começou um furacão. Você, sua mãe e seu sabre de luz... Era furacão. Entraram no carro de vocês e falaram, mãe, vamos fugir daqui. Está amaldiçoada essa cidade. Em menos de meia hora, a gente quase foi de arrasta 20 vezes. Então, assim, aí vocês e sua mãe entraram no carro. Tá, e vamos ver. Pra fugir do furacão. É um finalzinho feliz, agora né? você vai... heróico. Gente, eu tô chorando. Eu tenho que parar de chorar, porque não dá. Produção, dá pra ver muito que eu tô chorando. Eu tô olhando pra lá. Aí eu... Câmera nova no set, tá? Só pra entender que eu vou ficar vesga por metade do vídeo. Aí o que aconteceu? A gente pegou o carro. Eu falei assim, eu tava sem dente, né? Aí eu já tinha... Eu tava sem dente, eu tô imaginando. Não, tá... Tem que ser o da frente, né? Aí a gente pegando o caminho já pra ir embora, mas antes disso eu já tinha dado uma passada lá na Marina pra botar uma faceta aqui. A Marina. Beijo, Marina. Tinha dado uma passada, já foi minha palavra. Gente, ela usa a ambiguidade das palavras pra se safar. Vacilo. Pros próximos convidados aí, uma saída. E aí a gente foi embora, pegou a estrada e foi ser feliz, assim. A gente passou no mercado pra comprar as coisas pra casa, que é uma coisa que eu e minha mãe gosta de fazer. Bom. Pra esquecer, né, o trauma. Poxa. Já tava no meu dente e tal. A Marina disse que podia. Ótimo. Marina sabe das coisas. Aí ficou tudo bem. Botei um negocinho aqui, tudo certo. Fernanda com o dente de novo, ótimo. Nada... Final feliz. Gente, esse foi o quadro da história maluca. Parabéns pra gente, porque ó... Não, e Fernanda sobreviveu, isso é o melhor, gente. Fernanda sobreviveu e está aqui com a gente hoje. Aqui, depois dessa história muito louca. Cara, não, e você abandonou tudo, né? Desapegada, você. Porque tá falando da vida real, né? Não, agora. Eu tô falando da história. Porque na vida real também são um pouco. Deu pra sentir. Ambiguidade. Deu pra sentir que você é desapegada. Ai. Fê, voltando pro nosso assunto, há mitos ou mal entendidos comuns sobre micropigmentação que você gostaria de esclarecer? Acho que mitos e mal entendidos que tem hoje é a questão das pessoas acharem que é uma tatuagem, porque não é uma tatuagem. Micropigmentação, ela é feita numa camadinha mais superficial do que a tatuagem, né? No meu braço eu tenho uma tatuagem aqui e tenho 2 sobrancelhas de micropigmentação. Uma foi do meu primeiro curso e a segunda é uma aluna que fez no meu braço pra gente ver a profundidade certinho. E dá pra ver claramente que não é uma é muito mais claro do que uma tatuagem, né?
Então, acho que esse é o principal mito. As pessoas acham que vai ficar muito escuro, que vai ficar aquela coisa quadrada. Essa coisa de ficar quadrada também é o próximo ponto que eu tô pegando pesado nisso. Sim. Porque antigamente, o que as pessoas faziam? Uma caixa, e ali dentro da caixa preenchia tudo, uma caixa igual para todo mundo. Só que assim, a minha sobrancelha é diferente da sua, é diferente, né, da e o dele. Rosto, né, as feições. O rosto também. Então a ideia é trabalhar com a sua beleza particular, assim, sabe? Não deixar uma coisa montada pra você. Aí nisso apareceram aquelas coisas bem quadradas, né? Antes era marcadão e tal. Essas são as principais questões que eu venho quebrando. E também porque acham que é pra sempre, né? Tudo é pra sempre. As pessoas acham que é pra sempre, mas não é uma tatuagem, né? Não é pra ser. O certo é não ser para sempre. Tem pessoas que o corpo vai expelir o pigmento o tempo mínimo são 6 meses. Mas isso depende muito de cada pele, de cada organismo. Depende se tem rosácea, se tem uma pele muito inflamada, se tem um metabolismo muito lento ou muito rápido. Mas o período mínimo são 6 meses. Mas assim, eu faço uma média, o retoque anual das minhas clientes de 14 meses. Tem clientes que duram um pouco mais, né? A gente vai dosando. Já tem 6 meses? Eu acho que tem. Eu acho que o seu a gente fez em novembro. Eu sei que foi no final do ano passado. Tem mais de 6 meses. Será que foi no final do ano passado? Eu acho que foi. Depois eu vou conferir. Ou foi em janeiro? Então, isso que eu tô pensando, porque eu não lembro de passar no novo já com a minha amiga. Foi em janeiro. Acho que foi depois. Porque eu tenho algumas datas de referência. Você pensa, eu fico, no novo eu acho que eu ainda tava sem sobrancelha. Eu acho que foi em janeiro. Sim. Deve ter feito agora. E aí a sua já deve estar caminhando, assim, pra gente fazer um retoque anual, eu acho. Mas, pô, eu acho ela ainda muito boa. Sim, não, olhando daqui tá bem legal. Aí você olha, você mas sabe. Mas acho que já a gente vai ter que fazer. Vamos. Que agora eu não deixo mais de ter, gente. Muito bom. E, Fê, que conselhos você daria para pessoas que têm inseguranças sobre a micropigmentação e estão em dúvida sobre o procedimento? Como convencê-las? Bom, quando alguém me procura para fazer, né, esse procedimento, a gente entende que é um procedimento semi-invasivo, que vai ficar aí não é para sempre, mas vai ficar pelo menos aí 1 ano, 1 ano e meio na sua pele. Então eu entendo toda a insegurança que vem por trás, principalmente por a gente ver tantos trabalhos ruins, né, por aí. Então, o que eu faço? Eu tento entender o que ela quer de fato para ver se eu consigo suprir as expectativas dela. E se ela ainda estiver muito insegura, a gente agenda uma avaliação. Quando dá para fazer online, eu faço uma simulação dos fios na sobrancelha dela, me manda uma foto, uma luz boa, e eu consigo simular os fios. Mas eu gosto de fazer essa avaliação presencial, porque eu consigo conhecer a pele dela, o formato da sobrancelha dela. E aí, nessa avaliação, eu faço a simulação com um lápis específico para isso. E assim... Não tem erro, né? Não tem erro. É tipo assim, de 10 clientes que me procuram para avaliar, 9 fecham, sabe? Porque elas se enxergam com algo que valoriza o rosto e o olhar delas, sabe? E a gente faz esses fiozinhos, ou esfumados, se ela quiser shadow, e aí ela se enxerga com aquele procedimento e ela entende que é aquilo, né? Varia uma coisa ou outra de cor, ou espessura, porque o lápis ele ainda não é tão fininho quanto o fio que a gente faz, mas ela já sai segura de que é aquilo. Ou se ela quiser aquela proposta marcada, ela sai segura de que não é aquilo que ela quer. Sim. Então eu deixo tudo bem claro, para que não haja... Então, tipo, a pessoa acaba não ficando com tanta dúvida, né? Porque ela começa já a se imaginar. Bem tranquilo, deixo tudo bem claro. Porque muita gente é, tipo... caralho, né? Vai... Não, tanto a profissional quanto a pessoa, às vezes, vai, faz, aí depois se arrepende, aí depois cria traumas, porque não conheceu um profissional que mostra. Tem muitos lugares também que atendem por demanda, assim, tipo, aquele ditado, né? Quantidade não é qualidade, né? Então, tem gente que
quer atender muito, não sei o que, uma atrás da outra, mas aí não tem aquele tempo para entender o que a cliente quer, conversar, olhar de forma individual para a sobrancelha dela, sabe? Já tá no automático. Então eu gosto, eu faço questão disso. Nossa, isso é muito bom. E é até bom que você também traz paz pro seu coração, né? Porque pro meu coração. Se Quando não deito for uma no tragédia, vida travesseiro, eu agitada, sei que eu entreguei o meu melhor ali. Eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar. Que bom. Eu sou muito feliz. Minha vida mudou, gente. Não, mas é muito doido, né? E depois que eu fiquei... Me lembra que eu tava loira quando eu fiz com você? Lembro. Tava platinada, gente. Só que eu virei pra Fê e ainda falei pra ela. Eu falei, Fê, eu não sei se tem que fazer um pouco mais forte ou não, mas eu estou com planos de ficar natural, né? De mudar o meu cabelo. Só que até ficar no meu natural, eu ia pintar de preto. Então o preto já é uma cor mais forte. É, sim. Aí eu falei você pintou de preto, não pintou? Pintei de preto. Eu Agora lembro. que tá saindo e tal. Porque meu cabelo não é preto, né? Sim. Ele é castanho claro, loiro escuro, assim. Aqui a raiz já é ele, mas... Sim. Tá, é transição capilar, gente. Transição capilar. E aí eu virei pra ela e falei isso. E você ainda falou, não, Carol, mas isso... Aí você me explicou bonitinho. Eu sigo o pelinho da sua sobrancelha, a cor do pelinho da sua sobrancelha. A gente tenta achar um equilíbrio ali. Não ia precisar fazer mas mais é o natural, mais perto. Foi a melhor decisão, porque se fosse mais forte, talvez eu não fosse gostar. Acho que não também. Porque eu fiquei preocupada. Eu falei, ai, gente, vai que eu vou ficar com cabelo pretão e a sobrancelha vai até sumir de novo. Eu não queria que ela sumisse de novo. Sim. Eu falei, não some. E, Fê, como que você começou a atuar como mentora? É mentora agora, né? Falei certo. Glória a Deus. Como mentora para outras profissionais da área. E o que te motivou a compartilhar o seu conhecimento? Olha, eu comecei a atuar igual na micropigmentação, igual na agenda também, de acordo com a demanda, né? Quando eu recebia propostas que eu sabia que eu podia ajudar, que eu tinha um conhecimento para ajudar, necessário para ajudar quem estava me procurando, eu comecei a mentorar, mas isso veio depois de muito preparo. Quem mentora sempre tem um mentor, né? Eu já tive outros mentores e tal, mas a minha mentora maior, assim, depois de Deus, é a minha sócia hoje, que é a Vivian. Ela foi minha mentora por uns 3 anos, se eu não me engano. Depois a gente virou sócia. E, assim, ela é uma pessoa que a gente tem valores muito parecidos, então eu tive o prazerzão de poder aprender muito com ela. E como ela é uma pessoa que eu admiro tanto, eu acabei seguindo os passos dela dentro do método dela, né? Sim. E também fui colocando a minha personalidade nisso. Embora a gente tenha valores muito iguais, a gente é bem diferente em alguns âmbitos, né? Ela fala que ela é bem executora, eu sou muito comunicadora, uma agrega a outra e tudo mais. E aí eu me preparei bastante com ela para começar a aplicar as mentorias. E a partir do momento que eu vejo que tem algo dando muito certo para mim, eu vou querer passar isso para minha aluna, sabe? Eu comecei só dando curso de... Só não, né? Que pra mim já era coisa beça. Eu comecei dando curso de design na Embeleze. Eu nem lembro o ano que foi. Acho que foi antes da pandemia até. Foi bem antes da pandemia. E aí, design era uma coisa que pra mim era super tranquilo. Sempre foi super tranquilo pra mim. Só que aí eu comecei a não concordar muito com o método de ensino, né, deles. E eu queria... continuar dando aula, só que com o meu método, do meu jeito, do jeito que eu acreditava que era certo. Aí eu saí e comecei a dar curso lá no meu estúdio, né? Abri essa parte de academy. E aí depois veio de micropigmentação, de lábios, sobrancelhas, olhos. E eu via que quando a gente tem só a técnica, a gente consegue chegar até um certo ponto. Mas quando a gente tem a técnica e a parte da gestão, a gente une esses dois, a gente consegue explodir, sabe? Eu posso ter uma técnica boa, hoje eu sou muito feliz com o trabalho que eu entrego. Mas se eu não tivesse essa parte da gestão por trás, que foi grande parte ensinado pela Vivi, pela minha grande mentora,
Eu não sei se eu teria chegado assim tão longe quanto eu acho que eu cheguei. As coisas elas podem acontecendo, mas quando elas acontecem de forma organizada é muito melhor, né? E a parte da gestão faz isso. E é bom que agora você leva outras pessoas também. Isso, eu acho que se tá dando certo pra mim, eu quero compartilhar com elas, entendeu? Legal. Fê, antes da gente continuar, vamos fazer mais um quadro? Vamos. Gente, produção, qual câmera? Eu tô confusa. Muita câmera agora. Beber uma aguinha aqui. Essa, aquela. Oi, gente. É muita câmera agora, eu fico muito confusa. Gente, esse é o quadro Perguntas Complexas para serem respondidas em apenas uma palavra. Jesus. Então, assim, agora é a hora que a gente vê a capacidade dos nossos convidados. Vamos lá, então. Pode começar? Pode. Qual é a sua reação diante da perspectiva de mudança climática irreversível? Nossa! Menina, eu tava conversando assim. Não, é uma palavra. Não, vai. O que você quer falar sobre? É que eu tava conversando esses dias com meu marido. Que a gente tava na discussão de tipo, será que isso é uma nova era da Terra? Ou será que é culpa mesmo só do ser humano? Porque o desenho era do gelo. Era do gelo, e se agora for do fogo? Agora era do fogo. Entendeu? Vai queimar todo mundo. Não sei, mas é o quê? Eu acho que é uma consequência do ser humano. Mas eu acho que isso ia acontecer acho que a gente uma hora. Acho que, tipo assim, poderia acontecer de qualquer forma, mas a gente tá acelerou. Acelerando, sim. Porque eu acho também que a gente não pode tirar nossa culpa, não. Porque não, com certeza a gente é bem prudente, a gente é bem foda-se. Verdade, a Terra aguenta muita coisa, né, da gente. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ser... Mas fala de novo. Mas vai, uma palavra, Fê. Mas fique pensando sobre isso, que é válido, tá, gente? A gente tá passando por coisas históricas. É verdade. Qual é a sua reação diante da perspectiva de mudança climática irreversível? Desespero. Desespero. Como você descreveria a sensação de se encontrar em um estado de êxtase espiritual? Paz. O que você pensa sobre a natureza da consciência humana? Meu Deus, que isso, gente? Queridona. Consciência humana. Fala de novo aí. O que você pensa sobre a natureza da consciência humana? Necessária. Qual é a sua resposta emocional à ideia de perda de liberdade? Desespero. Como você gosta de se sentir desesperada? Não, eu não gosto, mas tem coisas que, né? Tem o perda de liberdade, é desespero. É horrível. Como você descreveria a sensação de estar em paz consigo mesma? Feliz. Achei que você fosse falar desespero. Não. Piadinhas à parte, né, gente? O que você sente ao considerar o vasto cosmos e nossa inteligência nele? Não, e nossa insignificância nele. Vou fazer a pergunta de novo. Tá, faz. O que você sente ao considerar o vastos cosmos e nossa insignificância nele? Poeira. Qual é a sua reação diante da inevitabilidade da morte? Desespero. Eu sabia. 3-0 já. E como você descreveria a sensação de ser profundamente compreendido por alguém? Nossa, isso aí... Profundamente compreendido por alguém. Raro. Posso usar essa palavra? Raro. Vou até te fazer outra pergunta só pra você agora. Pode fazer. Mas raro é verdade, né? Porque se alguém te entende nessa profundidade, nem eu me entendo. Você se entende completamente? Não me entendo. Mas eu acho que isso tem uma coisa que eu valorizei muito lá na minha chegada em Porto Alegre. Porque essa questão de você conseguir sentir o que o outro tá sentindo é uma coisa que, às vezes, nem quando você quer, você consegue. É uma coisa, às vezes, que parece que baixa você, sabe? É uma coisa, assim, bem... É muito doido. E eu acho isso muito único, sabe? Quem consegue fazer isso. Envolve muita empatia, né? E, tipo, muita, mas que vai além da empatia, sabe? Isso é verdade. Reflitam, gente. Conta pra gente, que agora eu tô até aqui, ó. E por último, o que você pensa sobre a dualidade entre destino e livre-arbítrio? Não vou falar, não. O que você vai falar? Não, tô brincando. Faz de novo a pergunta. O que você pensa sobre a dualidade entre destino e livre-arbítrio?
Escolhas. Viu? Mandou bem. Parabéns. Obrigada. Esse foi o quadro, tropa. Adorei, gente. Adorei. Esse quadro, ele é bem reflexivo. Profundo, né? Gostei disso. Aí, por exemplo, eu coloquei com uma palavra só, pra também a gente não aprofundar tanto, senão a gente fica falando pra sempre, porque são temas muito relevantes. A gente tem bateria. Exato. A gente tem bateria pra cumprir. E aí, eu boto mesmo pra também a galera em casa pensar, ficar reflexiva, né? Nem tudo precisa ser respondido aqui. A galera tem que usar a cabecinha deles. Eu incentivo. E Fê, eu pulei até uma pergunta que eu acho importante você falar. Quais são os tipos de micropigmentação que existem ou que você acha melhor, sei lá? Hoje tem... a micropigmentação, ela é o nome do procedimento todo, como se fosse peeling. Aí tem o peeling de diamante, o peeling de cristal, o peeling químico, o peeling fino, não sei o quê. A micropigmentação é o peeling, sim, é o todo. Aí dentro tem as técnicas. Tem a raiz de cílios, delineado. Tem a nanoblading, que é a fio-a-fio. Tem a shadow, que é a esfumada. Sim. Tem a microlabial, que é a que eu faço, não é... Tem um efeito batom também, para quem gosta, não é a minha proposta. Tem a revitalização labial, que é a que eu faço, que é para dar só um... Sabe? Acordei assim, uma vidinha. Tem a capilar também, que é uma proposta que geralmente as pessoas carecas, né, recorrem. Tem a camuflagem, que tá vindo com tudo agora aí, junto com os procedimentos de estria, mas tem que ser usada de forma muito cautelosa, né? Ainda não me especializei nessa área, mas é uma... Sim, você pretende. Pretendo um dia. Tem também a paramédica, que é assim, o auge da micropigmentação na minha concepção. Que a gente trabalha com reconstrução de auréolas. As pessoas que perdem a mama ou tem que fazer alguma cirurgia... Sim. Reconstrói ali todo o desenho, uma coisa espetacular. Eu ainda não me especializei nessa área. Mas maneiro. Mas eu acho, assim, uma coisa, sabe, divina, assim. Acho muito bonito. Maneiro. Doideira, e são essas as técnicas. Sim. E esse negócio da raiz dos cílios é como? É uma linhazinha bem fininha aqui. Você pode tanto fazer mais grossinha ou mais fininha, pode fazer preto, marrom. Depende, né, do que você quer. E ela serve, não é o delineado, tá? Ela serve pra dar um volume pros cílios. Olha! Porque, tipo, você tá sem rímel. Se você testa isso. Que eu já fui maquiadora, eu lembro de alguma coisa. Passa um lapisinho aqui e dá uma esfumadinha com o dedo. Você vai ver o volume que vai dar pros cílios. Aí depois você passa o rímel, fica perfeito. A questão da raiz de cílios é essa proposta. A gente fazer uma linhazinha. Só que aí, quando você for tomar banho, for pra piscina, não vai sair, vai estar lá. Você vai acordar já com cílios mais volumosos. Eu tava pensando em cílio esses dias. Aí agora você falou raiz de cílio, por isso que eu perguntei. Eu acho linda, super delicado. Depois a gente conversa. Sim. E quais são os maiores desafios que você enfrenta como profissional, tanto de micropigmentação como na mentoria... como na vida, né, sei lá? Os desafios que eu enfrento como profissional, eu acho que falando de técnica, assim, é um desafio que agora eu já consegui solucionar ele com outra solução para os meus próprios clientes. Que era o quê? O mercado da micropigmentação, ele muda muito. Eu acho que esse ciclo que a gente está agora, ele vai ser mais longo, né? Porque a gente está na fase da naturalidade total. Eu acho que a naturalidade, ela é atemporal, ela não vai sair de moda, entendeu? Você valorizar o que é bonito em você nunca vai sair de moda. Só que nem sempre foi assim, né? Antigamente as pessoas faziam algo muito marcado, como eu falei, muito grotesco. E aí, para mim, o desafio era receber uma cliente com a sobrancelha extremamente chumbada, marcada, e eu não podia entregar uma solução. E aí foi por isso que eu fui atrás da remoção a laser, porque eu estava tendo bastante demanda, né? A gente está passando por essa mudança. Sim. Então hoje as pessoas querem remover ou para fazer de novo uma micro numa proposta mais natural, ou para não fazer mais, usar elas naturais, sabe? Então esse era um grande desafio que a gente já está solucionando.
E na parte das mentorias, eu acredito que o que eu vejo muito, assim, nas minhas mentoradas, até com a gente acontece às vezes também, eu acho que é a questão de dar ouvidos a vozes que não é pra gente dar, sabe? Tipo, vozes que só querem sabotar a nossa cabeça, a questão da comparação. Eu acho que isso é um desafio que eu sempre venho batendo, lutando contra mim, né? E também ajudando as minhas mentoradas a lutarem contra isso. Ontem mesmo... É horrível, né? Eu tava conversando com uma mentorada ontem e ela me mandou uma foto do trabalho dela e tal, pra eu avaliar. E aí ela perguntou se postaria ou não sei o quê. Aí eu falei com ela, olha, o seu trabalho tá lindo. E às vezes essa assim, insegurança tá sendo gerada em você porque você tá se comparando com outras pessoas. Mas assim, essa é a sua técnica, contanto que você não vai chumbar ninguém, né? Não vai entregar uma coisa, né, que a gente não tá fora do contexto. É o seu conceito. Então vai, confia e deslanche, sabe? Bom, muito bom. E, Fê, alguma situação engraçada ou inusitada que já aconteceu durante seus atendimentos que você gostaria de compartilhar? Menina, sempre tem, né? Tipo, quem é da área sabe aquela coisa de ajudar uma cliente 2 horas, aí chega 2 clientes, 2 horas. Ah, ótimo. Mas a gente tá colocando um sistema pra... Isso tem acontecido menos ultimamente, porque eu não tenho muito foco, né? Como essa parte da história é verdade. A gente tá implantando um sistema lá pra isso não acontecer. Mas teve uma vez, foi muito engraçado, que a cliente estava deitada, né, e tal. E assim, a gente não faz sua sobrancelha, a gente também é psicóloga, né? A gente tem aquela coisa de escutar, colher, né? E a cliente estava desabafando, deitada lá, não sei o que, fazendo, não sei o que. E eu tava tentando abrir alguma coisa com uma tesoura. Menina, aquela tesoura escapuliu, foi no meu dedo e começou a pingar sangue no chão. Viu, gente? A história faz sentido agora, cara. E eu não podia nem gritar, assim, tipo, eu segurei, entendeu? Fui lá, não sei o quê. E continuou falando? Continuei fazendo o que tinha que fazer, depois eu fui dar meu show pra mim, entendeu? Sim. Mas acontece às vezes. Fernanda, eu tô te falando, cara, ainda bem que não foi o dente. É, verdade. A gente nem percebeu no fim. Né? Mas tem que ter uma história, tem que ter coisa engraçada no meio, senão a vida também fica muito sem graça. Sim, com certeza. Aqui, Fê, a gente já tá encaminhando pro final, mas antes da gente ir pro final em si, eu vou puxar o último quadro. Tá, puxa. Gente, o último quadro são perguntas sem sentido para serem feitas e respondidas de forma séria. Ai, meu Deus. Então, assim, boa sorte. Vamos lá, então. Pra nós, porque tem dificuldade também. Vamos lá. Tá pronta? Tô. Se os espaguetes fossem pessoas, como eles fariam um aperto de mão? Acho que eles fariam assim, ó, um no outro. Se enroscariam. Ah, não pode rir. Eu esqueço. Tá. E nem acho, né? Tem que ser sério. Uhum. Por que os sapatos nunca se perdem em florestas encantadas? Porque eu acho que eles sempre encontram o caminho da luz pra voltar pra caixa deles. Se você pudesse... Você riu de cantinho aqui, porque vocês não estão vendo. Aí eu que me... Vou virar um pouquinho mais. Sofro. Se você pudesse morar dentro de um livro de contos de fadas, qual seria? Branca de Neve. Por quê? Eu gosto dessa coisa da floresta, dos pássaros. Você parece pouco, você... Eu acho, pode até fazer figuração. Eu gosto. Para de rir. Tá, eu também. E você? Qual você moraria? Eu? Eu amo a Cinderela, né? Mas eu ia odiar trabalhar. Assim, né? Como escrava quase. Mas assim... Em casa, às vezes, eu sou, sabe, uma Cinderela. Às vezes, sou uma gata borralheira. Mas eu ia amar, sabe? Tipo, ter meu sapatinho de cristal. Sim. Mas eu não sei por que explicar o porquê que eu sei pra mim a Cinderela. Porque hoje em dia eu pensando, eu não queria ser a Cinderela. E principalmente depois também que era sustentada por príncipe. Eu não queria. Eu ia querer lutar por algo melhor.
Depende. Não melhor também. que o príncipe, né? Mas assim, algo melhor que eu quero dizer que eu ganho meu dinheiro. Que eu não dependa de homem. Que eu não ganhe respeito só porque eu casei com o príncipe. Sim, sabe? entendi. Umas coisas Se assim. alguma coisa além da esposa do príncipe, entendeu? Então, atualmente, eu vou escolher outra. Qual? Aquela que voa no tapete, aquela é legal, eles são bem parceiros. A Yasmin. É Jasmine? Jasmine. É do... Aladdin. Eu acho que eles são bem aventureiros. Maneira, né? Eu gosto dela. É, eu gosto. É. Seria tipo ela, Ariel. Que herdeira. Vai... Aceita ser herdeira. Ai, gente, sei lá. Princesa Rebelde. Eu acho que tinha que ter um filme da Princesa Rebelde. Tá faltando isso aí. Por que as zebras não usam camisetas listradas? Porque elas já têm o conceito da listra delas. Se você pudesse substituir todas as portas por portões de castelo, o que mudaria na sua vida? Ficaria mais encantado. Nosso produtor. A produção tá rindo. Não sou eu. Por que os dragões não gostam de donuts? Porque eles gostam de cheesecake. E por último, se as montanhas pudessem se mover, para onde você acha que elas iriam nas férias? Florianópolis. Por quê? Porque lá é muito bom. Entendi. Gente, esse foi o quadro Perguntas Sem Sentido para serem feitas e respondidas de forma séria. E estamos caminhando para o final. Fê, eu quero que você encerre com chave de ouro esse podcast, passando um conselho pra galera, tanto para quem quer fazer a micro, tanto para quem quer se especializar na área da estética, né? Sim. Então, fica à vontade em conversar com o nosso público. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço. Adorei estar aqui. Muito maneiro, muito descontraído. Amei. E um conselho que eu deixo é que eu tenho certeza que se você está insatisfeita com a sua sobrancelha e você quer deixá-la um pouquinho melhor, eu tenho certeza que você vai falar a frase que todos os clientes me falam: podia ter feito antes. E para quem quer entrar na área também, quer aprender essas técnicas que mudaram a minha vida, eu indico também começar o quanto antes, porque é um mercado que tá aí para todo mundo e quanto antes começar, melhor. Sim. Mas rápido você se especializa. Sim, com certeza. Ai, gente, Fê, muito obrigada. Finalmente a gente conseguiu sério de coração. Sim, graças obrigada. a Deus conseguimos fazer esse episódio. Amei. E, meus amores, muito obrigada a todos também que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu comentário, sua pergunta, qualquer coisa, se inscreva e até o próximo episódio.